dia, irmãos, igreja. Estamos aqui juntos para darmos início à nossa aula de escola dominical, embora distantes fisicamente, mas juntos espiritualmente. Tomara que seja muito proveitoso para cada um de nós o estudo da Palavra de Deus. Nós estávamos estudando há 4 domingos atrás o livro ou a carta aos Filipenses e vamos dar continuidade, não sem antes recapitular aquilo que nós vimos, porque se não me engano já tem 3 domingos, ou 2 ou 3 que nós não nos encontramos, e pode ser que algumas ideias, alguns conceitos tenham ficado perdidos lá atrás. Então, nesse primeiro momento, a ideia é trazer uma recapitulação daquilo que nós já falamos, para que então, no próximo domingo, nós, dando continuidade às aulas, e pelo jeito essa quarentena vai durar aí todo o mês de abril, nós possamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Por que nós escolhemos essa carta? Porque ela é uma das passagens bíblicas que tem tudo a ver com a nossa temática anual, né? Nós estamos tratando sobre o reino dos céus, de modo que nós somos os embaixadores desse reino aqui na terra, mas pertencemos ao reino dos céus, somos cidadãos celestiais. Então nós escolhemos essa carta que fala bastante sobre isso, né, sobre cidadania celestial, para nós aplicarmos aos nossos corações e sermos motivados por Deus a cultivar uma vida que realmente agrade ao Senhor. Antes, vamos orar, preparando o nosso coração para o estudo da palavra. Senhor nosso Deus, nós pedimos ao Senhor nesse momento em que vamos abrir a Tua Palavra, Teu livro santo, pedimos a direção do Senhor através do Teu Santo Espírito, para que nos apropriemos com lealdade e temor aquilo que o Senhor deseja às nossas vidas, nós que somos servos Teus, nós que fomos chamados, eleitos, para sermos testemunhas, para sermos povo do Senhor aqui na terra. Abençoe Teu povo, onde estiver agora, nos seus lares, com seus familiares, que realmente seja um momento agradável de culto ao Senhor, porque estaremos experimentando do mover do Senhor sobre as nossas vidas, através do Teu Espírito, nos dando capacidade de entender a Tua Palavra e aplicá-la ao nosso coração. Fala conosco, ó Deus, nós rogamos no nome de Jesus, amém. Vamos lá, então, para quem faltou em algum daqueles 4 domingos, esse vai ser interessante para rever algumas coisas e desfrutar, porque é lindo, muito bonito, muito bonita a carta de Paulo aos Filipenses, tá? Primeiro, nesse primeiro domingo, nós vamos recapitular as 2 primeiras aulas. No domingo que vem recapitulamos a terceira e a quarta, para darmos continuidade, tá? Eu creio que não vai ser desgastante, pelo contrário, vai ser até uma forma de nós ratificarmos aquilo que nós já aprendemos, tá bom? Nós estamos então tratando sobre a carta aos Filipenses, e é importante que nós saibamos alguma coisa sobre a história da cidade de Filipos, porque ela é completamente diferente de tudo aquilo, ou de todas as outras cartas que foram escritas por Paulo, porque ali era uma colônia romana, diferentemente de outras cidades onde Paulo também enviou suas cartas, né? Filipos passou a ser o nome de um antigo vilarejo de Crenides, pelo fato de possuir muitas fontes de água e metais. Então ela tornou-se uma região propícia para a preparação de um exército, como queria Filipe II, que era pai de Alexandre o Grande, quando ele subiu ao trono em 359 a.C. Então Filipos foi transformada pelo nome do rei, né, em uma cidade onde se prepararia um exército que seria grandioso e tomaria muitas nações, né? Isso em 359 a.C. Atualmente, Filipos está sob ruínas, ela não existe mais como cidade, e essas ruínas situam-se na Grécia,
que na Bíblia é conhecida como a antiga região da Macedônia, tá? Se você ler o livro de Atos, você vai se lembrar de Filipos, de Bereia, de Tessalônica, cidades bem próximas, a cerca de 15 quilômetros do porto de Neápolis. Neápolis, sim, é uma cidade ainda que existe até hoje, e você lê lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 11, sobre essa cidade. Ela não é mais conhecida como esse nome, atual Kavala, mais ou menos isso seria o significado. Ela tem acesso pelo mar Egeu, tá? 2 séculos depois da fundação, de Filipos, não como Crenides mais, mas como Filipos, essa cidade então foi preparada para treinamento do exército de Filipe II, já próximo a 146 a.C. Tá? E Roma, posteriormente, conquistaria a Macedônia, onde estava Filipos. Então, ela vai sair do domínio da Grécia e vai passar para o domínio romano. Isso já nos dias de Jesus e na época que Paulo escreveu a carta. Eu trouxe aqui algumas fotos, só para, se você não tem familiaridade com a geografia da região, entender, né? Aqui está a região de Israel, Jerusalém está nesse cantinho aqui, né? E essa região de Israel, Síria, Jordânia, aqui a Turquia, que é um país maior, né? E do lado de cá nós temos a Itália, e no centro o que nós conhecemos hoje como Grécia, que era dividida dessa linha aqui para baixo em Acaia, e daqui para cima em Macedônia. E Filipos está aqui, ó. Então está bem distante de Jerusalém, né? E de Antioquia também, cidade de onde Paulo servia como membro da igreja de Antioquia, né? Está bem distante. Veja onde Paulo veio para fundar a igreja de Filipos e depois escreveu uma carta para essa igreja próxima dessa localidade. Olha Tessalônica, Bereia, tá? Então Filipos está aqui, para os irmãos terem uma ideia da distância de Jerusalém, tá bom? A próxima foto são das ruínas de Filipos hoje. Ainda encontra-se lá um sítio arqueológico importante e bem interessante, mas só sobraram as ruínas, né? Uma outra imagem, né, das ruínas de Filipos, só para os irmãos irem entrando na história. É gostoso nos imaginarmos lá, né, passeando por ali, tentando compreender o texto bíblico lá no lugar. Deve ser bem gostoso, bonito, né? Uma outra foto ainda de um outro ângulo, né? E uma última, agora sim, de uma cidade que ainda existe, que seria Neápolis, né? E aqui ao fundo o porto de Neápolis, né? O porto de Neápolis. Deixa eu ver se tem mais alguma foto. Aqui eu estou aproximando a cidade e o porto, para os irmãos pensarem que em certa oportunidade Paulo e seus colegas de viagem aqui chegaram nessa região, né? Para mim é fantástico isso, imaginar a caravana de Paulo chegando aqui em Neápolis para depois partir em 15 quilômetros dentro do território para chegar até Filipos, Tessalônica, Bereia. Então, só para os irmãos interagirem aí também com a localização. Por volta de 27 a.C., então Filipos, a cidade, né, foi remodelada já por Otaviano, o primeiro imperador romano. Então já está nas mãos de Roma agora, do Império Romano, passando a ser colônia romana, abrigando veteranos de guerra que serviram a Roma, funcionando Filipos então como uma miniatura de uma reprodução em pequena escala da cidade imperial, ou de todo o império. Todo o império havia uma miniatura, como se fosse ali Filipos, funcionava como um mini império ali, uma cidade militar, nós poderíamos dizer, tá? Atos 16:12 é um dos textos que fala de Filipos, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira, olha a importância dela, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos ali alguns dias, palavras do apóstolo Paulo.
Portanto, nós precisamos entender quem são os moradores dessa cidade, para nós, quando lermos a carta, compreendermos a quem Paulo está escrevendo, qual a perspectiva dessa carta, né? Os seus habitantes eram predominantemente romanos, tá? Extremamente orgulhosos, porque o local onde eles moravam era uma região muito rica em fontes de água, por exemplo, e metais preciosos. Aliás, por isso, Filipe II, desde lá de trás, queria aquela região para treinar o seu exército ali. Era uma região abastada, né? Mas eles se orgulhavam principalmente porque eles tinham, aqueles que foram morar em Filipos, nessa colônia, eles tinham dada pelo Império Romano o título da cidadania romana, que era concedida, como foi a muitos, ou até conquistada, sob glória, ou seja, após triunfos em batalhas. Então veja de que povo nós estamos tratando aqui. E já é para nós pensarmos num povo muito orgulhoso, né? Num povo presunçoso, num povo que está contente e satisfeito já com o que eles têm, tá? Eles não imaginam jamais deixar Filipos ou viver uma outra vida, porque era uma bela de uma vida que eles estavam vivendo. Além disso, é preciso que nós lembremos, né, ou saibamos alguns benefícios da cidadania romana, especialmente aos filipenses, tá? Que os tornava ainda mais orgulhosos e que traria dificuldades à vida deles após a conversão, ter que abandonar isso. Imagina, por exemplo, eles receberam terras gratuitamente do Império, terras, como nós já vimos, prósperas para o cultivo, num local que nós já falamos privilegiado, né? Não é lá na periferia, não, é numa das melhores localizações da região. Além das terras, aqueles que tinham cidadania romana, eles eram isentos, ficavam isentos de açoites e prisão logo de cara, digamos assim. Teria que ter um belo tribunal para alguém ser açoitado ou preso, e mesmo assim eles podiam procurar uma instância superior, né, para tentar se defender disso, e até poderiam apelar ao imperador. Então veja que benefício bom, né? Não sofrer açoites nem serem presos, claro, exceto se rebelassem contra as leis romanas ou o próprio imperador, mas é um belo de benefício. Outro benefício, nós falamos aí alguns domingos, né? A preservação dos seus nomes no rol das tribos romanas. Hoje isso não valeria de nada, né? Mas na época em que Roma era um império e pensava-se, ou eles pensavam que iriam perpetuar durante muito tempo, ter o nome registrado nos livros era algo que trazia fama, né? Ou traria fama, orgulho. Imagine que poucos têm os nomes lembrados até hoje, que se passaram na história do mundo, até na nossa história do Brasil aqui. Imagina ter o nome registrado na história mundial, porque Roma era o império mundial, dominava todas as nações. Então, ter o nome, e quando a gente fala de nome, é uma coisa que mexe conosco, né? Mexe com a nossa moral, com a nossa integridade, ter o nome preservado, não é? Ainda outros benefícios, o título Jus Itálico, que era a justiça italiana, não com relação a açoites e prisão, mas com relação a privilégios econômicos, tá bom? Por exemplo, isenção de tributo ao adquirir propriedades, ou para conservar e transferir essas propriedades, lembrando que foram até concedidas gratuitamente pelo Império, ou seja, se eles quisessem negociar as propriedades que eles receberam de forma concedida, né, doada, eles podiam negociar e não pagariam ainda tributo por elas. E mais, vantagens políticas, direito de participar dos tribunais, da justiça italiana, enfim, assuntos cívicos como escola, educação, lazer, eram muitos benefícios. Contudo, onde há muito benefício, também se requer alguns deveres e uma exigência
eu diria, uma única exigência. Havia outras menores que eles podiam cumprir mesmo sendo cristãos, mas uma exigência religiosa do império ia contra os benefícios, estava contra todos esses benefícios, que era o culto ao imperador, tá? Eles eram obrigados também a prestar culto ao imperador. E lembre-se que eles podiam prestar culto a outros deuses também. O imperador não exigia culto somente a ele, mas exigia também culto a ele, o que para nós vai contra as escrituras, né? Porque há só um Deus e a exigência é de um culto só a Deus. Deus não divide sua glória. Outros deuses, porque são forjados, na verdade nem existem, eles dividem a sua glória, né? Ou as pessoas que os criaram dividem as suas glórias. Por isso que nesses países ou nessas nações havia um panteão de deuses, né? Mas Deus não, Ele é o único. Os outros são forjados. Então, em 27 a.C., Otávio, o primeiro imperador, se intitula Caio Otaviano, e ele coloca um sobrenome agora que seria importante: Augusto César. Ele vai ser conhecido mais como Augusto César, mas o nome era Otávio, que passou a ser Caio Otaviano Augusto César, onde César era uma homenagem a Júlio César, né, o comandante do exército lá, e desbravou e conquistou muito para o Império Romano. Mas Augusto significa venerado, divino, sagrado, sublime. Então alguém que está querendo ser endeusado, né? E nos dias, ironicamente, podemos dizer assim, exatamente 27 a.C. até 14 depois de Cristo, ou seja, está aí entre o nascimento de Jesus, o reino de Otaviano, nos dias do nascimento do rei Jesus. Foi nesse momento da história em que Deus, dentro da sua permissividade, deixa com que alguém se intitule pela primeira vez, um ser humano se intitulando Deus, né? Então Otaviano se intitulava o divino, o sagrado, devia ser venerado, porque ele era sublime, estava acima de qualquer coisa. E Augusto César, então, há esse registro na Bíblia como Augusto César, exatamente na época em que um homem se coloca como divino. O verdadeiro Deus divino faz o contrário, se estabelece como homem na terra, mesmo sendo divino, para governar soberanamente e para dar a sua vida como homem a nós. Veja que ironia aí, não é? E fica aqui já para nós uma lição do comando de Deus em toda a história. Exatamente, Gálatas 4:4 fala que na plenitude dos tempos veio Jesus, né? Então já está decretado o dia do nascimento, ou da vinda, da encarnação, melhor dizendo, de Jesus. E foi exatamente na época em que um humano começou a se intitular como Deus. Veja que interessante, para quem Paulo está escrevendo, hein? Para quem Paulo está escrevendo. Nos dias da carta escrita aos Filipenses, passando agora não para falar especificamente da cidade dos seus habitantes, mas da escrita da carta, a tradição da igreja primitiva, a igreja apostólica e na reforma, tudo aponta que Paulo escreveu a carta aos Filipenses da prisão de Roma, é o que é mais aceito, tá? E sendo isso verdade, já está no final da sua vida, a última das prisões por onde Paulo passou, tá? Sendo Nero imperador dessa época. Paulo havia conhecido e fundado a igreja em Filipos na ocasião da sua segunda viagem missionária. Você tem por base o ano de 50 a 54 depois de Cristo, que foi a segunda viagem missionária. Isso está lá em Atos 16, de 11 a 40. E essa igreja, só por curiosidade, assim, que é gostoso lembrar dos nossos irmãos lá de trás, ela iniciou, por exemplo, na casa de Lídia, Atos 16, 15, e também através da casa do carcereiro que foi convertido. Lembra? Versículo 32, em que Paulo e Silas estavam prisioneiros lá em Filipos, e pela ação de Deus eles foram soltos, as cadeias foram rompidas, e aquele carcereiro acaba conhecendo a Jesus e é convertido, e também na casa dele se faz um ponto de pregação para a futura igreja de Filipos. Tá bom? Então essa é uma pequena introdução que nós fizemos até o momento, tá?
A partir daí é preciso que nós entremos mais no livro e na temática dele, tá? Conhecida a história agora de Filipos, é claro que nós não tratamos de tudo, né? Nós estamos fazendo um estudo prolongado, extenso, né? É mais uma recapitulação daquilo que nós vimos a cada domingo, né? Isso tudo aqui foi visto em um domingo. Nós estamos diminuindo aí para podermos avançar depois, tendo a base novamente restabelecida daquilo que já aprendemos. Mas uma das coisas que nós precisamos entender, ainda antes de entrar no estudo do livro em si, é a temática desse livro. E ela se encontra lá em Filipenses capítulo 3, especialmente no versículo 20, mas dos versículos 17 a 21, tá? Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 21, que diz o seguinte: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Nós aqui é porque essa carta foi escrita por Paulo juntamente com Timóteo, né? E depois ele manda que Epafrodito entregue, então e seus companheiros, né? Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 17 a 21. Qual seria então a temática dessa carta aos Filipenses? Nós estudamos aqui, e se não estiver dando para ler muito bem de onde você está na sua casa, por questão de claridade, eu leio aqui para vocês, tá bom? Nós fundamentamos a nossa temática da seguinte forma, tá? A satisfação de viver o Evangelho do Reino no império terreno, porque estamos na terra, esperando o Rei. E por que chegamos nessa temática? Por conta de alguns versículos chaves que há na carta de Paulo aos Filipenses. Esse, por exemplo, que nós lemos no versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus. Então, nós somos cidadãos que vivemos o Evangelho do Reino no império terreno, né? Pois a nossa pátria está nos céus, mas nós estamos aqui na terra, então nós somos cidadãos celestiais vivendo o império terreno, onde também aguardamos, por isso a esperança, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a temática do livro também nos leva a pensar em esperança. Nós esperamos pelo nosso rei, que não é nenhum imperador, nenhum presidente, nenhum rei espiritual, claro, eu estou dizendo desse mundo, tá? E por que a satisfação? Porque a carta também fala, antes da satisfação, antes da satisfação, um outro versículo que se encontra no capítulo 1, versículo 27, diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E essa palavra vivei, tá? Ela é usada somente aqui na carta aos Filipenses, e uma vez por Paulo falando de si mesmo no livro de Atos, nós vamos ver daqui a pouco, que fala sobre como nós devemos nos portar como cidadãos celestiais. A tradução de viver aqui é portai-vos como cidadãos celestiais. Então tem tudo a ver com o nosso tema. E voltando à satisfação, é porque essa carta é a carta que fala mais sobre alegria, né? Na Bíblia. É a carta mais alegre, diríamos assim, das cartas de Paulo. Então, além da ênfase da pátria celestial, nós já vimos aqui, nossa pátria é dos céus, e além do apelo verbal imperativo, né? Vivei, que era um verbo, como eu disse, que Paulo só usou para se referir aos Filipenses e a si mesmo. Lá em Atos 23:1, ele
usa esse mesmo verbo grego aqui, portai-vos como cidadãos do reino, dizendo que ele se comportava assim, tá? Então essa carta, além disso, ela é recheada de um sentimento de alegria. Alegria, que em outras palavras quer dizer satisfação. Eu lembro de dizer aqui para os irmãos, ser alegre não necessariamente quer dizer que nós vamos sorrir. É claro que o sorriso faz parte da alegria, mas eu posso estar alegre mesmo sem sorrir. Eu tenho que estar satisfeito, então, né? A palavra alegria aqui tem mais a ver com satisfação, com o que Deus tem me dado, com o que Deus tem feito por mim, do que simplesmente sair rindo, sorrindo por aí. Aliás, tem muita gente sorrindo que não está feliz, né? Está sorrindo por outros motivos, quem sabe até embriagado, ou rindo da própria desgraça, né? Mas não é porque está realmente satisfeito em Deus. Então, nesse sentido, eu pus alguns versículos aqui, que os irmãos, se quiserem anotar e observar na carta aos Filipenses depois, todos eles falam de alegria, alegria, alegrai-vos, alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos. A carta inteira é recheada disso, por isso, a satisfação de viver o Evangelho do Reino, no império terreno, aguardando ou esperando o Rei, né? Fala de esperança também. E Paulo, ele diz, vivei como cidadãos dos céus aqui na terra, porque ele tinha autoridade para ordenar aos filipenses que vivessem desse modo digno, tá? Que está lá no capítulo 1, versículo 27, como nós vimos aqui. Por quê? Porque ele nunca se valeu dessa cidadania romana, enquanto ele sofreu como cidadão celestial por Jesus, em nome de Jesus, quando foi castigado muitas vezes pelo Evangelho de Cristo. Então ele tinha autoridade para ordenar, não para pedir, para ordenar aos seus irmãos filipenses, os convertidos, que vivessem, mesmo que tivessem que sofrer pelo nome de Jesus, e abdicar até de benefícios da cidadania romana. É isso que ele vai tratar na carta, e nós vamos ver mais à frente isso. Paulo, Atos 23:1, é o versículo que eu me referi lá atrás, onde ele usa a mesma expressão, né, vivei, só que ele fala andai, né, que ele fala andando, tenho andado. Diz lá, fitando Paulo os olhos no sinédrio. Veja, Paulo está perante o sinédrio, o conselho judaico da época, né, religioso, mas que tinha muito poder também político. Ele disse, varões, irmãos, tenho andado, ou tenho vivido como cidadão do reino, diante de Deus, com toda a boa consciência até o dia de hoje. Por isso ele tem autoridade para nos ordenar, como crentes que somos, como cristãos que somos, a nos abdicar dos benefícios que não convêm, que não são lícitos e que muitas vezes nos atraem mais do que as coisas do reino, tá? O mesmo Paulo que já havia sofrido açoites naquela mesma Filipos, a quem ele está escrevendo agora, tendo a cidadania romana. Não nos esqueçamos que Paulo tinha. Atos 16, 22 a 23, parte A. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los, Paulo e Silas, com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram ao cárcere ou à prisão. Lembra do segundo benefício romano? Não podia nem ser açoitado, nem ser preso. Paulo não está se valendo disso, porque é pelo nome de Jesus que ele está sofrendo. E já fica uma segunda lição aqui para nós, pensarmos se nós temos sofrido, não perseguições, chibatadas ou varadas, mas constrangimento, cerceamento, por aqueles que não contemplam o mesmo Evangelho que nós, e que têm oferecido opções que não são compatíveis com o Evangelho. De certa forma estão nos batendo, estão nos açoitando, querendo nos prender. Nós precisamos estar atentos a isso, aquilo que o mundo tem apresentado, mas que não convém a nós, para vivermos radicalmente como cristãos, verdadeiramente e lealmente ao Senhor. Mas, mesmo sendo cidadão romano, quando açoitado e preso, juntamente com Silas, Paulo não reclamava da cidadania celestial, que trazia sobre ele, conforme ele vai dizer em Filipenses 1:29, a graça de padecer. Não nos esqueçamos que não nos foi dada somente a graça de crer, a fé para aceitar
mas também foi nos dada a graça de padecer. Então Paulo compreendia que era preciso padecer, às vezes psicologicamente, às vezes emocionalmente, por Cristo, por Jesus. É o que muitos crentes não estão fazendo hoje, não estão se lembrando que a mesma graça que nos foi dada para crer, também nos foi dada para aguentar o padecer e nos livrar daquilo que não convém perante o Senhor, e realmente sermos reconhecidos como aqueles antigos crentes que hoje são evangélicos, né? Não que os verdadeiros evangélicos não possam usar esse nome, mas fazendo uma comparação que antigamente, né, há uns 20 anos atrás, nós éramos conhecidos como crentes. Olha lá o crente, e isso era uma afronta contra nós. Hoje não. Se você for evangélico é até super legal, porque o evangélico hoje nem é só aquele, infelizmente, né? De forma pejorativa esse termo tem sido usado. É qualquer um que diz que aceita, mas também participa de outras tantas coisas mundanas que não satisfazem e nem agradam a Deus. Pense inclusive em amizades, né? Eu tenho percebido que muitos crentes estão envolvidos com amizades que servem mais para arrebentar com a fé dele, levá-los a participar e ir a lugares que não convém. São benefícios desse mundo terreno, mas que vão nos fazer sofrer se nós abdicarmos disso. Sim, é o padecer. E outras situações tantas que mexem com a nossa fé e que nós vamos ter que sofrer, infelizmente vamos ter que sofrer, ou felizmente, porque nos foi dado graça para isso. E não foi apenas em Filipos que Paulo ignorou a cidadania romana. Quero lembrar aos irmãos que em outras tantas oportunidades e ocasiões em que Paulo estava levando o Evangelho, ele foi açoitado, perseguido. 2 Coríntios 11, 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 39. Aquele 1 era misericórdia, né? De 40, vamos dar 39, fica 1 de misericórdia. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Paulo tinha cidadania romana. Perante os sinédrios, os líderes judaicos, ele só poderia, ou melhor, ele poderia dizer: eu sou cidadão romano. Acabaria ali os maus tratos. Mas era por Cristo, e ele se valia disso, o sofrer por Cristo. Portanto, Paulo tinha autoridade para ordenar: vivei. Ele diz para nós hoje, crentes, vivamos, ou vivam a cidadania celestial definitivamente, não mais ou menos. Ele tinha autoridade não só por ser apóstolo de fato, não esses falsos apóstolos de hoje. Hoje não existe mais apóstolo, mas por viver essa vida. Ele era um apóstolo que vivia essa vida, a ponto de poder inclusive falar com Pedro e discipliná-lo, exortá-lo, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 14, a exortar a Pedro a viver realmente ele que era um apóstolo. Em tudo, Paulo revelou determinação, alegria, convicção, mas aí há uma palavra importante que eu acho fantástico na descrição ou na narrativa da carta aos Filipenses. Exceto em um momento, Paulo deixou de revelar alegria, a alegria que ele tanto pede a nós na carta aos Filipenses, porque Paulo vai falar que ele está chorando, nesse texto que nós lemos, capítulo 3, de 17 a 21, veja lá, versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando. É a única vez que Paulo vai mostrar um sentimento de choro, de tristeza. Ele fica pedindo por 14 vezes na carta que nós nos alegremos, alegrai-vos, estejam satisfeitos, dai graças, enfim, palavras que nos levam à alegria. Mas ele, em uma única oportunidade, diz que está chorando. Ele diz o porquê. Ele fala que chora porque existem os inimigos da cruz de Cristo. Então, em meio às cadeias, em meio à escassez, em meio à pobreza, à humilhação, enfim, em todas as circunstâncias pessoais desagradáveis, Paulo encontrava-se feliz. Paulo não ficava triste se faltava, ou se não tinha lá tanta abundância, ou se ele não era tão respeitado, era humilhado. Ele não estava tão preocupado com a escassez. Para isso tudo ele estava feliz, alegre, ou seja, satisfeito. É nessa mesma carta que ele fala: tudo posso
naquele que me fortalece. Mas uma coisa fazia ele chorar, e que não era sobre ele, mas era a influência dos inimigos da cruz de Cristo sobre os filipenses, tentando persuadir os filipenses a não viver como cidadãos celestiais, mas viver como cidadãos terrenos, e continuar usufruindo desses benefícios, ou quem sabe andando junto, o que não existe, andar junto, né? Vou com os benefícios terrenos, que desagradam a Deus, porque tinha que adorar o imperador, mas também adoro a Deus, e não, isso não seria possível. Os inimigos da cruz de Cristo eram aqueles que se diziam cristãos, já eram do povo, mas não viviam esse cristianismo, porque eles ensinavam um maior envolvimento com o reino terreno ao celestial do que envolver com a cidadania celestial, tá? Então, esses muitos, está aí no versículo 18 do capítulo 3, os inimigos da cruz de Cristo, Paulo fala, os muitos que andam entre nós, eram pessoas que já compunham a igreja, mas que acrescentavam à obra da redenção exclusiva de Cristo, obras da lei, dizendo que eles precisavam cumprir também as obras da lei para corroborar com o sacrifício, com a redenção oferecida no sacrifício de Cristo Jesus, ou seja, tornava esse sacrifício insuficiente. Então eles depreciavam a obra total e eficaz de Cristo. Aliás, Paulo já havia feito menção sobre esses pregadores ou influenciadores no início da carta. Se você ler lá Filipenses 1, versículo 15 a 18, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, ciúme, disputa. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes que fazem de boa vontade, por amor. Aqueles, por inveja, porfia, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, Paulo vai dizer, não, eles estão pregando a Cristo, mas estão pregando de forma insuficiente. Então Paulo já está preparando os filipenses para compreender esse movimento que está acontecendo ali naquela cidade. Por isso, para Paulo, o destino desses, aí no versículo está deles, só poderia ser a perdição. Por quê? Porque o Deus deles era o ventre, ou seja, eles mesmos, em si mesmos, e a glória deles estava na sua infâmia, porque isso não traria fama, diante de Deus não traz fama, para o mundo traz fama, mas para Deus não, visto que se preocupam com coisas terrenas. Então, aos Romanos, uma outra carta que Paulo escreve, ele caracteriza esses falsos cristãos, falsos pregadores, falsos líderes e influenciadores que tentam converter ou influenciar aqueles frequentadores de igrejas, fiéis da igreja, acrescentando doutrinas que não estão em harmonia com o cristianismo. Olha o que Paulo diz em Romanos 16, 17 e 18: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Isso está falando para a igreja, hein? Paulo não está falando para o mundão, Paulo está falando para os crentes de Roma. Então veja que é coisas dentro da igreja, que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Então veja, divisão por causa de doutrina, não é nem aquela panelinha porque gosta mais de um do que de outro, não, é por doutrina. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, estão dentro da igreja, mas não servem ao Senhor. Servem quem? Seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas, falando coisas, olha, faça isso, assim que Deus gosta, cumpra com isso, com a religiosidade apenas, enganam o coração dos incautos, mas não daqueles que realmente têm a sabedoria do Espírito Santo. Portanto, é possível numa terceira lição que verificar se somos sábios ou se estamos sendo enganados aí, não é? Estou chegando no final, estou colocando aqui do lado o slide 13 de 15, para você ir acompanhando aí e sabendo se já está chegando no fim, como é que nós estamos, Estamos já no final. Isso fazia Paulo chorar. O que tem te feito chorar? Carência,
falta de alguma coisa que você acha que seja falta, né? Porque não nos faltará o elementar para a nossa sobrevivência, assim diz a palavra do Senhor, mas a gente acha que está faltando alguma coisa, alguma carência, né? De algo, falta alguma coisa na sua família, falta alguma coisa, algum proveito melhor econômico. O que falta e que te faz triste? Pois eu te digo em nome de Jesus, na autoridade bíblica, tá? Que isso não deveria te deixar triste, mas satisfeito mesmo assim, porque é o que Deus tem para a tua vida. Nós não pregamos teologia da prosperidade. Uma das pessoas mais pobres citadas na Bíblia, uma viúva, foi dada como exemplo aos discípulos de Jesus, como aquela que tinha maior fé. E ela, não diz o texto que dali para frente Deus a tornou rica, ela continuou pobre, uma viúva pobre. Paulo era um pregador que vivia de recebimento de donativos, de ofertas, aquelas que nós mandamos para os nossos missionários. E os nossos missionários hoje também vivem assim, no limite, mas sempre amparados por Deus através da igreja. Isso não deve causar nenhuma tristeza em nós, deveria causar alegria, não aquela de sair dando risada, não precisa disso, mas a satisfação, porque mostra temor a Deus, mostra confiança, lealdade, compromisso com o meu Deus, seja como Ele resolver agir. O que deve nos fazer chorar são aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, que são contra a palavra do Senhor, que colocam o sacrifício de Jesus como insuficiente e querem, através de obras, colaborar de alguma forma, como se nós, mortos nos delitos e pecados, não tivéssemos que primeiro ser regenerados, reavivados pelo próprio Espírito de Deus. Isso fazia Paulo chorar, ver os convertidos persuadidos pelos inimigos da cruz a não viverem a verdadeira cidadania celestial. Isso deve nos fazer chorar. Quando nós analisamos a nossa vida, vai aqui a quarta lição, né? Analisar a nossa vida e verificar como temos andado, se como cidadãos celestiais ou priorizando mais a cidadania terrena, aquela que me dá direitos e alguns até lícitos, mas não convém, a ponto de eu não valorizar a igreja. Que bom que agora a maioria das pessoas estão valorizando o ajuntamento, a congregação, o ajuntamento dos santos. Temos sentido falta disso, graças a Deus. Mas quantos, quando tínhamos possibilidade, ignoravam o dia do Senhor? Muitas vezes não porque estavam doentes, não porque estavam acamados, impedidos realmente, simplesmente porque não tinham vontade de viver a cidadania celestial, que me faz, por exemplo, no dia do Senhor, padecer, quem sabe, e deixar algumas coisas terrenas para estar na casa do Senhor, servindo a Ele, servindo em adoração, servindo em edificação, na edificação mútua que nós temos uns com os outros. Isso deve nos fazer refletir em nós e quem sabe até nos fazer chorar, não olhando a vida do outro, mas quem sabe a nossa própria. Daí a proposta de Paulo àqueles que estavam sendo influenciados. Ele fala no versículo 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo modelos que tende em nós. Como eu já disse, ele não escreveu essa carta sozinha. Alguns estiveram junto com ele ali, a hora que ele estava escrevendo, Timóteo, Epafrodito, outros. Lá no capítulo 4, versículo 21, cita os seus companheiros. Não que Paulo também estava orgulhoso. Alguém pode dizer assim: Paulo está orgulhoso, né? Vivam como eu vivo. Não é por isso. Pelo contrário, ele já havia dito, ou já dizia, melhor dizendo, por exemplo, aos Coríntios, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, só porque eu sou imitador de Cristo. Não imitador do Paulo, ser humano, mas imitador do Paulo que segue a Cristo, que é discípulo de Cristo, que vive ou tenta viver. Paulo também era pecador, né? Não vamos idolatrá-lo, né? Mas eu tento viver, especialmente testemunhando Cristo na minha vida. Além disso, na mesma carta, capítulo 2, versículos 5 a 8, Paulo já havia dito que Jesus era o seu modelo maior. Os irmãos leiam lá aquele famoso texto que fala de que Jesus, né, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes viveu como homem aqui, não é? E por isso
ele é o exemplo para nós. Nós devemos seguir esse exemplo. Tá? Tende como isso, como exemplo, está lá, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, Ele é o modelo maior. Enfim, Paulo, no tocante à vida cristã dos convertidos, é radical. Eu sei que essa palavra não soa muito bem a muitos ouvidos, porque parece extremista, né? Bom, mas com relação àquilo que é concernente à lei e à vontade de Deus a nós precisamos ser pouco extremistas, né? O extremo, dizem por aí, nunca é tão benéfico, né? Nós precisamos achar o meio termo, mas não é sobre isso que eu estou falando, é sobre o que agrada ou não agrada a Deus. Não dá para ficar em cima do muro, eu tenho que ficar no lugar que agrada a Deus. É isso que é ser radical, não é ser extremista, é estar no lugar certo, do lado do muro certo, não em cima do muro ou do lado de lá. Não tem como eu ficar debruçado no muro, os pés de um lado, cabeça do outro. É isso que Paulo está dizendo. Por isso ele exige, diferentemente, aos amigos da cruz de Cristo, que não vivam olhando ou preocupados demais com as coisas terrenas, nem tão angustiados, por exemplo, com esse momento que nós estamos passando agora. Não fica tão preocupado com isso não, Deus está no controle, viu? Deus está cuidando de tudo, nem os desdobramentos disso, pois isso caracteriza serviço a outro Deus, não ao Deus do reino, a Cristo. Por isso, capítulo 3, versículo 19, o destino deles é perdição, Deus deles é o vento, eles mesmos, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Então, a ironia revelada aqui, pois exatamente naquilo que eles querem ser reconhecidos, fama, orgulho, não era a cidade ou a colônia onde as pessoas se orgulhavam, queriam ser reconhecidas, não servirá, essa fama servirá de avaliação ou julgamento, modo de vida, como glória infame, não como fama, mas como glória infame. Por fim, eu encerro dizendo o seguinte, relembrando aqui o nosso tema, guarde isso, anote no seu coração, mas se for preciso escreva também, a satisfação, a temática da carta, aquela que nós construímos aqui, dentro da nossa limitação, é claro, mas com muito temor em Deus, a satisfação de viver o Evangelho do Reino no império terreno, na terra, mas sempre esperando ou aguardando o Rei. Tá? E encerro com algumas interrogativas aqui para nós pensarmos, tá? Como temos vivido? Agradando qual reino? Em quem temos esperado? Em quem temos aguardado? A nossa esperança está em quem? Em nós mesmos? Naqueles que nós achamos que podem resolver os nossos problemas? Conselheiros? Agora existem até influenciadores digitais, pasmem, pessoas que nem conhecem a Jesus, estão influenciando e ganhando dinheiro com isso. Espero que os crentes não estejam consultando os coaches que falam sobre casamento. Existe conselheiro para casamento que não teme a Deus, e vai falar, olha, homem é de um jeito, mulher de outro, então se não dá certo, separa. Onde nós estamos procurando a nossa esperança? Em quem nós temos buscado? Em nós mesmos? Nessas pessoas que não têm temor de Deus? Ou no nosso Rei, na palavra, na Bíblia? Estou com receio hoje, o medo está batendo aqui no meu coração. O que eu posso fazer? Abra a palavra de Deus, leia e ore. É Ele que vai te dar a esperança, é Ele que vai te dar o consolo. Onde está a nossa alegria e satisfação? No nosso carro? Na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento? E alguém pode pensar assim, então isso não pode me trazer alegria? Pode, e deve, mas se essa alegria, inclusive da sua própria família, estiver acima da tua alegria no Senhor, então você está se alegrando com coisas inferiores, que não vão te satisfazer. O carro não vai te satisfazer, a casa não vai te satisfazer, o teu emprego não vai te satisfazer,
nem a tua família vai te satisfazer como Cristo te satisfaz, porque só Ele pode preencher o nosso coração devidamente, só Ele pode trazer a paz que excede todo o entendimento. Não me entenda mal, essas coisas trazem alegria, eu só não quero que nós coloquemos isso acima da alegria de pertencermos ao reino. Encerro citando Mateus 6,33, um texto bem conhecido que diz: buscai, pois, em primeiro lugar, acima das outras coisas, o reino de Deus, a sua justiça. Qual é a justiça de Deus? O que Ele quer para nós, estarmos satisfeitos com o que Ele tem nos dado, com o que Ele tem nos oferecido, até na geração que Ele nos colocou, na época que nos colocou, da epidemia ou da pandemia do Covid-19. Então, buscar em primeiro lugar esse reino e a justiça desse reino, o que Deus vai fazer como justiça nessa época. As demais coisas vos serão acrescentadas. Deus te abençoe. Espero que você tenha sido edificado com a palavra de Deus. No próximo domingo nós daremos continuidade à nossa aula. Vamos falar sobre, ainda recapitular as duas últimas que fizemos, para no outro domingo darmos continuidade, aí tudo já redondinho, com os irmãos retomando aí a mente aquilo que foi aprendido, porque ficamos 3 domingos praticamente, 2 ou 3 domingos, não estou conseguindo pensar agora nisso, mas 2 ou 3 domingos sem a presença aqui na igreja, sem as aulas, né? E às vezes as coisas vão se esquecendo um pouquinho. Eu fiz questão de querer trazer isso de volta à mente dos irmãos. Peço perdão também pelo fato de que é óbvio que uma aula onde só eu falo, onde só melhor dizendo, fala, ela não é a melhor, né? É bom quando há a integração, mas infelizmente a nossa técnica ainda não consegue satisfazer o anseio da integração. Estamos tentando melhorar para isso, tá? Adquirindo melhores meios, melhores recursos técnicos, para quem sabe no próximo domingo já podermos ter a integração com os irmãos. Quem sabe, oremos por isso também, tá bom? Mas eu achei interessante o fato de que, embora não haja integração, é melhor ainda apresentar uma mensagem bíblica do que não ter. Então, tomara Deus tenha falado ao seu coração como tem falado ao meu. Deus nos abençoe. Amém?